Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um indicador macro, é um indicador gratuito que eu vou estar disponibilizando para vocês, que é um indicador que vai plotar a variação de vários ativos que tem correlação com o índice e correlação com o dólar pra gente em um único indicador. Então para instalar vocês vão acessar o link na descrição que vai cair nesta página, vocês vão até aqui ó, indicadores gratuitos e logo aqui próximo ao índice DXY, eu vou colocar um novo indicador aqui que vai ser o indicador macro, que é esse indicador que eu estou com ele na tela. Beleza? Aí vocês vão inserir um indicador e ele vai ter esta cara aqui. Então a gente tem o índice DXY representado pela linha branca. O índice DXY ele tem uma correlação negativa com o índice, então se o índice DXY ele sobe, o índice cai. E se o índice DXY ele cai, o nosso índice sobe. Então, se isso daqui está subindo, é de se esperar que o nosso índice caia. O dólar, mesma coisa, também tem correlação negativa. Então, se o dólar cai, o índice sobe. Se o dólar sobe, o índice cai. Temos também aqui em amarelo, tá? Então, branco, DXY, vermelho, dólar. Amarelo é o nosso juros futuro. Também tem correlação negativa. Então, juros cai, bolsa sobe. Juros sobe, bolsa cai. Beleza? Em azul, a gente tem o índice SP500. Que tem correlação positiva com a bolsa, ou seja, se o SP500 sobe, o índice sobe, se o SP500 desce, o índice desce. E aí, por fim, em cinza aqui é a própria variação do índice que a gente tem, tá? Então, correlação é 100%, né? É a própria variação do índice. E como que a gente usa para interpretar isso? Antes de mostrar para vocês, eu quero falar da média central. Essa média central, quando ela está subindo, ela fica verde. Quando está caindo, fica vermelho. Ela é uma média de todos esses 5 indicadores aqui com uma polaridade corrigida. O que seria essa polaridade? Se é a correlação positiva ou negativa. Tá? Então já tem a correção. Então não é simplesmente uma média de 3 indicadores que tem correlação negativa e 2 positivos. Ele tem que corrigir essas correlações primeiro, a polaridade das correlações, para poder fazer a média. Tá? Então já é uma média corrigida. Então esse indicador ele vai servir para ver índice e para ver dólar, tá bom? Outros ativos ele nem vai funcionar, ele foi feito só para você colocar no gráfico do índice e do dólar. Beleza? Então vamos lá. A gente está vendo aqui DXY subindo, a gente tem o dólar subindo, a gente tem os juros subindo, mostrando aqui acima da linha zero. Então eles estão variando positivamente neste dia. E também abaixo a gente tem Bolsa Americana caindo, SP500 caindo e o índice caindo. Então a gente tem uma correlação perfeita aqui nesse dia, certo? Então os 3 indicadores que tem que ter correlação negativa tem que estar por um lado e os 2 indicadores que tem que ter correlação positiva tem que estar para o outro. Certo? Então, Bolsa Americana caindo, o índice tem que cair. Dólar subindo, o índice tem que cair. DXY subindo, o índice tem que cair. Juros subindo, o índice tem que cair. Correto? Então, 3 correlações negativas corretas e as 2 positivas também corretas, tudo indicando aqui pra gente, então, que esse dia vai ser um dia de queda. Tá? E o que aconteceu, então, nesse dia aqui, que dia que eu tô vendo aqui, 28 de fevereiro, aconteceu o seguinte. Queda o dia inteiro, tá? Então esse dia aqui, olhando o indicador macro, você já teria uma ideia de que você deveria fazer operações de venda, tá? Então nesse dia aqui você procuraria fazer só operações de venda, porque se você fizesse uma operação de compra seria uma operação muito arriscada, tá? Então esse indicador aqui ele mostrou pra gente, com as devidas correlações, que seria uma queda. Beleza? E aí, por exemplo, o dia de hoje tá um dia meio maluco. Hoje, dia 5/3, ele não está com as correlações corretas. Veja o seguinte. Dólar subindo, só que o índice também subindo. Veja a variação dele aqui em cinza. DXY subindo, só que também o índice subindo. Bom, o DXY e o dólar não são correlação negativa? Então, um tinha que estar subindo, o outro tinha que estar caindo. Os dois estão acima da linha zero. Então, esse dia aqui, ele já está indicando aqui logo no começo do dia que pode ser um dia que ele vai ficar lateral. E aí você deve procurar operações de compra em suportes e vendas em resistência, que a sua probabilidade de ter sucesso nesse tipo de operação vai ser maior. Veja o seguinte também. Bom, o juros está caindo. O índice está subindo, beleza, essa correlação está certa, mas até então a gente já tinha 2 correlações que não estão certas.
tá certo? Temos aqui também a bolsa americana caindo, SP500 caindo, só que a nossa bolsa subindo. Espera aí, tem coisa errada? Se o nosso índice ele tem correlação com a bolsa americana, então a gente teria que estar caindo junto com ela, certo? Não é o que está acontecendo. Então as correlações nesse dia aqui estão todas bagunçadas. Se elas estão todas bagunçadas, é muito provável que esse dia não tenha uma tendência. E foi exatamente o que aconteceu. Olha só. O dia ficou lateral. Quem fez operações aí de venda em resistência e compra em suporte acabou fazendo mais dinheiro. Em certo momento, olha só, aqui as correlações se ajustaram. Então poderia ser uma operação a favor deste candle, mas uma operação bem curta, tá? Porque a gente já viu que para trás o dia inteiro ficou com correlações bagunçadas e poderia ser só um ajuste de correlação momentâneo. Então, por exemplo, neste período aqui, a gente tem o nosso índice subindo, que é o cinza, o dólar caindo, beleza, a correlação está correta. O nosso DXY caindo, beleza, a correlação está correta. Os juros caindo, beleza, a correlação correta. E aqui o nosso SP500 subindo. Opa, então todas as correlações aqui se alinharam neste candle aqui. Então este candle aqui poderia ser uma operação de compra. Você poderia fazer uma compra, mas lembrando que não seria interessante você segurar essa compra por muito tempo, visando que o resto do dia inteiro foi com correlações meio bagunçadas, tá? Então aqui você poderia fazer uma compra, chegou a dar no máximo aí 400 pontos, beleza? E aí depois ele voltou para a bagunça do dia, tá? Então eles começaram a bagunçar novamente aqui as correlações, beleza? Então é mais ou menos essa análise que você tem que fazer do seu indicador. Ele é um indicador aí bem interessante que pode trazer para vocês a direção do mercado muito antes dele acontecer em si, certo? E aí também tem alguns parâmetros. Então aqui em parâmetros você pode desligar a linha do SP500. Então vou desligar aqui para vocês verem, que é a linha azul. Ó, veja que sumiu a linha azul. Você pode desligar a linha do dólar, desligar a linha dos juros, desligar a do índice e desligar a do DXY. Então vou desligar todas. E vai ficar só a linha que é a média desses 5 indicadores. Então você pode usar também só a média dos 5 indicadores para identificar pontos aí de oportunidade. Então veja o seguinte, se você for considerar só a média, que é todas, veja que a média aqui está subindo, índice subiu. Veja que aqui ó, a média está caindo, índice caiu. Então ele já tem as polaridades de cada correlação corrigida. Então você pode fazer operações aí seguindo também só essa média se você quiser. Eu gosto de ver todos os ativos, mas fica a seu critério aí. Se você quiser olhar só pela média. Beleza? Além disso, eu vou ativar todos aqui de novo. Eu coloquei aqui uma opção de suavizar. O que seria a suavização? Seria uma média desses indicadores aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para suavizar com 20 períodos. Então ele vai aplicar uma média em todos os ativos aqui, todas as variações, para evitar que fique tão quebrado, né, por assim dizer, muitas quinas, e ficar mais suave a visualização, tá? Mas aí você vê se faz sentido ou não usar assim. Eu não gosto de usar assim porque acaba atrasando um pouco as movimentações, porque ele vai pegar a média dos últimos 20 períodos. Então, por exemplo, se eu estou no gráfico de 1 minuto, quando isso daqui, por exemplo, virou para cima aqui, já estaria 20 minutos atrasado, certo? Então eu não gosto de ver, mas para quem quiser utilizar a média como suavização, você tem essa opção aí no indicador, beleza? Então se você curtiu, deixa o seu like e se inscreva no canal. Precisando de serviço de programação para Profit Chart, no mesmo link na descrição tem o meu Telegram, você pode me chamar lá e eu faço um orçamento para você. Então fico com vocês, até o próximo vídeo.